Olá! Quero começar o nosso programa de hoje falando com você sobre uma passagem que está lá em Jó. Depois você lê, Deus vai falar mais ao teu coração. Tem obviamente um contexto dentro disso, mas eu vou ler para você alguns versículos do capítulo 8. 5, 6 e 7 dizem assim: Se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, parecerá pequeno, porém, o teu último estado crescerá em extremo. Que você possa se lembrar disso. Lógico que, de novo, isso foi dito dentro de um contexto para Jó, quando os amigos dele o aconselhavam. E nem tudo e nem todos os momentos os amigos de Jó estavam certos, mas nesse contexto ele começa a trazer um conselho importante, que serve para nós também. Quando nós buscamos ao Senhor e procuramos a Ele, ainda que tenhamos errado, ainda que as coisas estejam fora do nosso controle, Ele nos ouve. E eu não sei como parece o estado que você se encontra agora. Talvez você esteja em uma situação de tanta dificuldade que, de fato, você olhe, as pessoas olhem e todos considerem que essa situação que você está é uma situação difícil. Que esse seu primeiro estado é um primeiro estado pequeno. Mas é assim que a gente começa para crescer e para que depois de um tempo, nós sejamos grandes em extremo. Então, que você possa, de fato, pensar nisso. Se o seu começo parece pequeno, ore, converse com Deus, se dedique, faça a sua parte e veja a sua vida ser transformada em todas as áreas. Nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Que delícia ter você aqui com a gente. Hoje no nosso programa a gente vai falar sobre as animações que trazem educação de alguma maneira. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Fernando Biscalquim, que é roteirista, vai conversar com a gente sobre o assunto, esclarecer as nossas dúvidas. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui batendo papo com a gente e você pode também fazer a sua pergunta através das nossas redes sociais. Tem também hoje um bate-papo importantíssimo sobre a postura correta nas atividades do dia a dia. Na hora que a gente está, mexendo nele, que a gente mexe o dia inteiro, né? Eu sei que você mexe no seu também. Na hora que a gente pega um notebook, aonde? Na nossa cama, a gente quer ficar assistindo as séries ali na cama. Tem uma maneira melhor na hora de varrer a casa. A gente vai saber disso com o Dev Porto, que é quiropraxista e já está aqui no nosso estúdio. Ele é também gestor em qualidade de vida no trabalho e vai poder esclarecer as nossas dúvidas. Tem ainda hoje um bate-papo também muito importante. A gente vai falar sobre financiamento de casa própria. Você tem dúvida sobre utilização de FGTS? Uma casa nova, uma casa usada, que diferença faz? Bom, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Marcelo Riformato, que é construtor e engenheiro civil e vai esclarecer também as nossas dúvidas sobre este assunto. Eu espero a sua participação nas nossas redes sociais, na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook.com/nosso PGM. A qualquer momento também você liga, 0 operadora 11 3337 5886. E eu quero te lembrar que você assiste agora o nosso programa ao vivo pelo canal do YouTube. Então, se você tiver que dar uma saidinha, você pode levar o seu dispositivo móvel e seguir assistindo. Ou se você quiser indicar para alguém, liga para a pessoa e fala: assiste o nosso programa que está muito bom hoje, vai falar sobre esse assunto. É só entrar no canal da HIT TV. E se perder um pedacinho ou quiser rever alguma matéria, mostrar para alguém, compartilhar, daqui a pouco esse programa vai ser postado lá, tá bom? Veja como. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. É assim que a gente quer ficar, cada vez mais perto de você. Então não perde tempo, se inscreve lá no canal, tá bom? Vamos agora dar um giro pelo mundo? Bora falar com o João Ruth. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline Stefano. Boa tarde mesmo, joinha para todo mundo. Vamos dar um giro pelo planeta Terra para saber o que está acontecendo por aí. Vamos lá. É o Giro 330 de hoje. Ele conta a história do desenho industrial, que chamam de sustentável, né? Projetistas de todo mundo estiveram reunidos na Inglaterra para mostrar soluções que não agridem o ser humano. Este festival foi criado em 2003.
São centenas de eventos e exposições espalhadas pela capital britânica. Como parte do programa, um show especial denominado Design Frontier mostra a Revolução 4.0 com uma variedade de projetos de automação, moda e performance. Um dos destaques é uma variedade de móveis feitos de fungos e desenhados por Sebastian Cox e Ninela Ivanova. O processo envolve o crescimento de seus próprios móveis usando uma parte de fungos e misturando com lixo. O designer britânico Paul Prestman também exibiu alguns trabalhos, incluindo um novo assento para ônibus, que, segundo ele, aumentará a capacidade em 30%. E ainda sobre o meio ambiente, o maior causador de poluição não são os meros mortais, as pessoas. Especialistas afirmam que são as grandes corporações, como empresas de petróleo. A poluição com petróleo nos oceanos pode ter um efeito destrutivo na vida marinha. Muitas vezes é preciso um grande acidente, como um vazamento ou a explosão de uma plataforma, para compreender sua extensão. Manchas de petróleo podem chegar à costa e matar aves e mamíferos marinhos. Mas esse tipo de vazamento representa apenas 10% da poluição. A maior parte acontece no tráfego, com despejos ilegais ou atividades industriais na costa. O impacto depende do ambiente. Vazamentos em alto mar levam a poluição limitada e mais fácil de limpar. A mancha fica mais densa, afunda, quebra e é destruída por bactérias. Em uma costa rochosa ou uma praia aberta, podem ter um impacto importante no ecossistema marinho e demorar até 1 ano para a limpeza. Recifes de corais são muito sensíveis. O dano é irreversível e a regeneração pode demorar até 10 anos. Em mangues ou bancos de areia, pode causar danos muito graves por mais de 20 anos. Muito bem, e o Giro 330 termina com um resgate muito curioso. Um urso koala ficou agarrado no eixo de um carro por muito tempo e a corajosa ursinha não arredou as garras do veículo. Uma menina koala ficou agarrada em uma roda de um carro que estava estacionado nas colinas, nos arredores de Adelaide, a capital do estado da Austrália do Sul. Nunca vi nada assim, é absolutamente incrível. A brigada de incêndios foi finalmente chamada para tirar a roda. Um especialista em vida selvagem foi também chamado para acalmar o animal. O koala foi listado como uma espécie vulnerável, sob uma lei de conservação australiana em 2012. É incrível, é uma estrada com curvas, descida, o carro teria andado de um lado para o outro. Existem menos de 100 mil desses animais deixados na natureza, talvez até 35 mil, de acordo com estimativas da Australian Koala Foundation. Muito bem, do koala a gente volta aqui para o estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, tenho 2 recadinhos, pode ser? Por favor, João, dê os recados. Muito obrigado. Olha, eu quero mandar um abraço para o Marcelo Santos, que é o repórter. Ele fez uma entrevista com a gente aqui na revista Show da Fé. E olha só quem apareceu aqui na revista. É o João Ruth, está lá na revista Show da Fé desse mês. Conheço esse moço. Olha só, e o Marcelo Santos fez essa matéria. Convido você de casa para ler então a matéria aqui com o João Ruth na revista Show da Fé deste mês, tá bom? Outro recadinho também é para você aí do Maranhão, quem está fazendo aniversário é a cidade de Zedoca. Jaqueline Stefano, valendo 3 mil agora, Zedoca. Zedoca? Zedoca. Zedoquense. Acertou, mas os 3 mil não levou. Não tem essa não, João. Acertei, eu quero meu dinheiro agora. Vou deixar o número da minha conta e você depois, João. É brincadeira, ela é brincadeira esse negócio de 3 mil. Não brinca comigo com dinheiro não, João. Não leva a sério. Dinheiro e comida você não brinca comigo. Não. Tá bom. Quero meu dinheiro. Tá bom. Tá aqui, tá gravado, depois vai pro YouTube, todo mundo vai ver. Tá eu vou mandar em bits, aquele dinheiro novo, conhece? Serve! Aquele Bitcoin? Novo. Bitcoin serve. Bitcoin. Serve. Então, quando eu tiver, eu mando pra você, porque eu ainda não tenho, não. Ó. João, você achou que eu ia me enrolar, né, João? Por isso que você quis apostar, né, João? Não, é brincadeira. Viu, Jaqueline? Eu volto amanhã, deixa eu ir embora. Nunca ganhei 3 mil reais tão rápido. Eu volto amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Tchau. É boa, Ronaldo. É bom você chegar amanhã com esses 3 mil reais, viu, João?
Ele não imaginou que eu fosse acertar. Fica com essas brincadeiras, não sabe que a presença... Eu não me esforço muito com esse negócio que ele pergunta. Mas quando tem o dinheiro envolvido, a gente se esforça, amor. Ó, e você? Vai se esforçar para ganhar presente aqui do nosso programa? Não é R$3.000, mas é CD e camiseta. Tá maravilhoso o nosso presente. Você tem que acertar o que é que tem no baú. Então você liga para se inscrever. 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Quero muito que você acerte o que tem no baú. Eu vou dar uma sugestão. Não, vou dar uma dica. Posso, Rô? Eu vou dar uma dica que não vai ser tão fácil, mas vai dar um norte aí pra pessoa, porque pode ser tudo, né? É uma coisa que nos primeiros meses do bebê é mais ornamental. Depois começa a ficar bem necessário. Tá boa essa dica, não tá, Rô? Tá boa, né, Gabi? Tá boa. Vou parar com ela. Liga lá, 0 operadora 11 3337 5886. E agora eu já tenho uma pergunta para te fazer. Será que a sua postura é correta em todas as suas atividades do dia a dia? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Davi Porto, que é quiropraxista, é também gestor de qualidade de vida no trabalho. Tudo bem, Davi? Tudo bem. Prazer te receber novamente, viu? Eu que agradeço o convite, sempre. Davi, a gente tem tantas perguntas para fazer. Eu não vou me focar só na gestação, embora grávida eu teria 1 milhão de perguntas para fazer, mas eu quero abranger o maior número de pessoas, lógico, que nos assistem. E eu queria começar perguntando, a nossa postura incorreta no dia a dia atrapalha a coluna de fato? Totalmente, totalmente. Não é à toa que 85% da população mundial sofre de dor nas costas, né? É muita gente, né? E a postura, ela é uma grande vilã. Existem vários vilões, né, que influenciam na coluna, não apenas a postura, mas também o sobrepeso, né? Na gestação também influencia, né? A falta de exercício físico, mas a postura em especial, que acompanha a gente a todo instante, a cada segundinho de vida, essa sim é uma vilã terrível assim para a coluna vertebral. A gente pode desenvolver doenças por causa disso, patologias, Davi? Pode sim. Né? Vários tipos de lesões elas podem surgir por posturas erradas. Desde lesões da musculatura, inflamações musculares como um todo, inflamações ligamentares. Né? O ligamento ele é uma estruturazinha que é como se fosse um plástico e ele gruda na coluna, né? Ele gruda nas articulações. Conforme você movimenta a articulação, é o ligamento que prende, que segura para não deixar movimentar demais. Então, às vezes, uma postura errada pode machucar um ligamento, pode machucar um músculo, pode machucar uma articulação. Então, vários tipos de lesões, o mais variado possível, pode surgir sim na coluna vertebral por causa de uma postura. A gente vê, a gente até mostrou outro dia aqui imagens, que as crianças já começam a carregar muito peso desde cedo com as mochilas. Muitas vezes carregam da maneira incorreta, aí a gente vai ficando adolescente, eu me lembro dessa época, você quer colocar de um lado só a mochila, ou então levar os cadernos na mão. A gente começa a sobrecarregar muito cedo essa coluna, né? Se a gente parar para pensar, né, em relação à coluna vertebral, não existe um manual de instruções que quando você nasce, você recebe o manual e você fala assim, ó, é assim que você tem que conduzir o teu veículo, né, o teu carro, né, o teu corpo. Então, pelo fato da gente não ter um manual de instruções, a gente acaba usando a coluna de uma forma muito errada. E até hoje, né, é difícil a gente pensar numa postura saudável, porque a gente hoje pensa como uma forma de decoreba. Ah, eu não posso abaixar dessa forma, não posso levantar dessa forma, não posso deitar dessa forma. E muitas vezes a gente não aprende princípios básicos que podem ser aplicados em qualquer situação da vida. Então, você pega desde a criança que está se conhecendo, tem a linguagem corporal que influencia, então às vezes ela quer mostrar que ela é mais dominante, né? Ou ela é mais, né, receptiva, mais conservadora, mais submissa. Então, dependendo dessa linguagem corporal, dessa emoção que ela começa a desenvolver dentro de si, isso reflete também na postura. E aí vem mochila pesada, a carteira da escola, que nem sempre é a carteira mais adequada. Então, tudo isso vai, de certa forma, impactando na saúde da criança e no decorrer da vida, e nas diversas fases da vida, esse tipo de postura, ela pode influenciar de uma forma mais contundente na coluna vertebral. Davi, poucos dias fazendo algo errado também pode interferir. Vou dar aqui um exemplo. Você viajou, você foi para aquele hotel maravilhoso, com aquela cama maravilhosa, que você não está acostumada, aí você pôs o travesseiro do jeito errado, você acorda no dia seguinte e fala, dormi de mau jeito, tô com dor nas costas. Isso existe de fato? Existe, mas também a gente não pode deixar de pensar que a coluna, ela não é um castigo divino que simplesmente assim, agora você tem a dor e acabou, né? Não, quando você desenvolve uma dor nas costas, provavelmente já existiu uma história aí que foi fragilizando toda essa mecânica e que aí naquela atividade pontual você relatou uma dor.
né? Mas quando eu falo numa história, eu falo o quê? No exercício físico, se você tem uma musculatura tonificada para estabilizar a coluna e te manter nas posturas corretas, né? Eu falo na questão do estresse, que libera adrenalina, te deixa, faz com que a musculatura ela tensione muito mais e ela acabe entrando numa exaustão, né? Numa fadiga mais rápido. Ou seja, tem as posturas que a gente adota no dia a dia que vão fragilizando essa mecânica. Então você imagina que ela já vai ficando meia boca. Aí você chegou, foi para um hotel, dormiu numa cama diferente, pum, deu a dor. Muitas vezes, é claro, o colchão do hotel ele pode ser um colchão não tão adequado, né, àquela postura que você estava acostumado. Mas também a gente não pode descartar a possibilidade de desenvolver lesões lá atrás que estavam mascaradas e aí foram reproduzidas de fato nessa postura nova. Alguma coisa de errado provavelmente a gente já vinha fazendo. Eu falo que a coluna ela é muito inteligente, mas ela é muito sacana com a gente. Ela é inteligente porque ela se adapta. Então você imagina, tem 144 articulações trabalhando em conjunto, vários músculos, e aí o teu corpo ele vai se movimentando, você vai exigindo, a vida vai exigindo de você determinadas condutas, e seu corpo ele vai alterando, mas ele vai se adaptando ali, ele vai dando um jeito para você continuar a tocar a sua vida. Por que ela é sacana? Porque ela não avisa que ela está se adaptando. E aí o fato dela não te avisar, ela vai compensando, compensando, compensando. Aí chega uma hora que quando vem a dor, o que aconteceu? Você compensou tanto, tanto, tanto e não sabia disso que a lesão apareceu. A conta vem inteira de uma vez, Exatamente, é secreta e depois, pum, vem de uma vez só. Então, o que é importante? Pensar em prevenção mesmo, porque a coluna, ela é sacana nesse sentido. É importante a gente sempre alimentar muito bem o nosso dia a dia, o nosso hábito postural, procurar especialistas que avaliem melhor a estrutura antes da dor aparecer. A dor é o último momento. E se mesmo com a dor, a gente pensar em fazer tratamentos que não são tão adequados, simplesmente para tirar a dor. Vou tomar um remédio sem fazer uma avaliação boa. E vou tomar um remédio para tirar minha dor e continuar fazendo minha atividade. A dor ela pode evoluir para um estágio de degeneração, que é o pior dos casos. Que aí ela sim, a degeneração, ela pode levar você a uma incapacidade de executar suas atividades no dia a dia. Pessoas jovens podem chegar nesse estágio? Sim, todas as idades. Todas as idades. Pode ser desde a criança até o idoso. É claro que cada fase ela tem uma característica, mas todas elas estão sujeitas a desenvolver lesão. Davi, a gente separou alguns objetos, algumas situações do dia a dia e a gente já vai para lá para você explicar para a gente como é que a gente pode, o que a gente faz e o que a gente deveria fazer de certo, como é que a gente reage nesse dia a dia. Mas antes da gente ir para lá, eu queria te fazer uma pergunta. A gente já pode ir? Então vamos indo enquanto eu te pergunto, é sobre a gestação específica. Olha, levantar, gente, é isso. Queria te fazer uma pergunta específica sobre a gestação. Conheço muitas mulheres, muitas telespectadoras, tenho muitas amigas que estão gestantes. Por favor, Davi. E percebo que existe uma diferença de acordo com o ganho de peso, com quanto elas estavam pesando antes. E muitas de nós temos o mesmo relato. À noite parece que a coluna grita mais. É verdade isso? Sim, sim. E não apenas, por causa da sobrecarga do dia a dia. Mas quando você começa o dia, você começa a ter uma descarga de adrenalina. É como se você fosse para a guerra e você tomou um tiro e você não sentiu a bala. A vida é assim, A gente vive, tem aquela demanda de estresse e o nosso corpo ele precisa funcionar. Então é como se você não percebesse as dores que você desenvolve. Aí chegou em casa, naquele momento que você pisou em casa, naquela noite, e você fala assim, agora eu posso descansar. Nessa hora, o organismo ele identifica que relaxe. E aí as dores aparecem. As dores já existiam, mas você não se dava conta dela. Aí chega no final do dia, vem a dor, que na verdade é simplesmente a sequela de toda essa demanda de estresse que você teve no dia a dia. Uma demanda emocional, mas também uma demanda física, porque você usou o corpo errado e não percebeu que estava usando errado. Agora, ainda quanto à gestação, já vou abrir aqui para todo mundo. A coluna se adapta por esse tempo, não os 9 meses, mas os últimos meses são os meses em que a barriga cresce. Sim. Depois ela volta ao normal, tudo bem esse período? O corpo se prepara para isso? Ele se prepara, mas ele também demora um certo tempo. A melhor forma, o que seria o melhor dos mundos? No processo, por exemplo, digamos que eu vou planejar uma gravidez. No planejamento, já trabalhar o fortalecimento, deixar a musculatura pronta para receber uma carga extra. Conforme a gente vai ganhando essa carga extra, a nossa coluna ela vai projetando para frente. E aí o que vai acontecer? O meu corpo vai falar assim, não, eu não quero ir para frente, eu quero ir para trás, para equilibrar. Porque existe uma curvatura que é natural de amortecimento do corpo. Só que aí eu começo a brigar. E como que eu faço se eu fosse uma mulher e tivesse um bebezão? O que eu poderia fazer para conseguir me equilibrar? Eu pego o meu quadril e jogo para frente. Aí nessa hora que eu jogo para frente o meu quadril,
eu abro a minha coluna lá atrás, eu flexiono. E aí eu começo a sobrecarregar a estrutura atrás da coluna. Por isso que é muito comum você sentir uma dor muito pontual ali embaixo, bem lá embaixo mesmo na lombar, e ela espalha. Porque é uma inflamação do ligamento, daquela estrutura que está esticando, e a musculatura, por não aguentar, ela espalha. Então é o que a gente chama de uma dor difusa, ela espalha. Parece que tá aqui o negócio abrindo, gente. É isso que... Oi, tudo bem? Tô aqui. Parece que tá abrindo atrás. Todas as gestantes reclamam de uma maneira muito parecida, né? Sim. Eu digo que eu não tenho que reclamar da gestação, não tenho dor, tô conseguindo dormir ainda, mas a adaptação, principalmente de noite, parece que faz tlec, tlec, tlec cada vez que você vira. Quando a coluna estala, seja na gestação ou em qualquer momento, é um alerta? Não, na verdade sim. O estalido É ela que está estalando mesmo? O estalido é uma coisa natural. Se você parar para pensar, né, imagina as nossas articulações, né? Conforme eu vou usando o corpo, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Chega uma hora que ela aperta tanto que é como se fosse um desentupidor de pia, né? Você cria uma pressão negativa. Aí, quando você rola esse afastamento, faz o barulho. Né? Então, esse barulho nada mais é do que o que a gente chama de processo de cavitação articular, que é o afastamento dessa articulação mediante uma pressão negativa que faz esse barulhinho. Quando você faz um movimento natural, sem forçar, e estala, ele é um mecanismo do próprio corpo de respirar. Porque ele precisa ganhar movimento e ele vai ficando mais rígido no decorrer da vida, no decorrer dos movimentos. Agora, se você força, né, vai assim, vou forçar meu pescoço, vou estalar, aí é ruim. Porque aí você pode ir demais na sua amplitude de movimento e aí sobrecarregar a estrutura. Aí tem que fazer isso, o profissional não é a gente, né? Tô com dor, certeza. Vou resolver, vou dar uma estalada. Não faz isso, né? Não. Procura o quiropraxista. Deixa com a gente que trabalhou, estudou para isso, né? Sim, exatamente. Vamos fazer algumas demonstrações, então? Vamos. Aqui tá tudo muito bonito, tá? Mas eu não vou querer só saber assim, não. Eu vou querer saber daquilo que a gente faz no sofá, já. Vamos começar com a vassoura? Pode ser, por favor? Você pega ela ali para mim, Davi? Sim. Aonde que é melhor para vocês a gente ficar? Aí ou aqui? Pode ser aí? Então pode ficar aí que eu vou ir com você, Davi. Aqui no meio? Isso, okay. Pode ser. Eu gosto, assim, sempre de usar a questão da postura não como uma decoreba, mas sim trazer alguns princípios para a gente. Basicamente, existem alguns princípios muito importantes. O primeiro princípio é o eixo firme, né, que é você manter a tua coluna ereta e olhar para o horizonte. Né? Se eu mantenho ela ereta, tonificando bem o meu abdômen, eu consigo fazer com que o meu corpo se equilibre melhor. Um outro princípio também muito bom, ele é o princípio do movimento em equipe, né? De recorrer o corpo como uma equipe. Então, o que acontece? Quando eu preciso fazer um movimento, eu não usar apenas o movimento da coluna, mas eu usar também o movimento do quadril, do joelho, do tornozelo, ou seja, essas articulações me ajudarem a poupar a coluna lombar, a coluna vertebral como um todo. Então, por exemplo, na hora de eu varrer um chão... Deixa eu te mostrar, vai como eu varreria. Você me fala já se está certo ou se está errado. Tudo bem que na minha casa, amor, eu não estaria com esse salto. Aliás, eu não estaria mais na minha vida com esse salto, que são 9 meses de gestação, tá? Ele é ornamental. Mas eu varreria... E será que vou tomar uma bronca agora? Assim. Certo. Tá tudo errado. Quase. Começamos com um pouquinho de flexão aqui, né, da coluna. Essa flexão, ela é um pouquinho perigosa. A melhor coisa, ao invés de flexionar, é abaixar o quadril e o joelho. Então, para a coluna ser reta. Então, ao invés de fazer assim, eu faria Exatamente. Assim. Aí, dependendo, você abre um pouquinho a base para facilitar esse processo de descer. Né? Se você enverga, aumenta a pressão aqui atrás. Então abaixa as pernas ao invés de mexer na coluna. Exatamente. É usar o time inteiro, né? É Perfeito. usar todas as articulações possíveis para você realizar um movimento e não deixar a responsabilidade só na coluna vertebral. Se desce, dependendo do tamanho. Aliás, não varia muito, mas existem algumas variações no tamanho e isso também pode ajudar se a pessoa é mais baixinha ou mais alta, não é? Em alguns casos, é interessante até comprar um cabo mais longo. Né? Se a pessoa for muito alta, é legal um cabo mais longo. Ou seja, esse cabo padrão, ele serve para algumas pessoas, da minha altura, da minha também. Agora, uma pessoa mais alta, né? Uma pessoa de 2 metros de altura, aí já compromete. Então vamos lá, explica pra gente mais uma vez. Na hora de varrer, né, é sempre importante deixar o eixo, né, muito bem centralizado. E nesse processo, na hora que eu for fazer, né, o movimento com a vassoura, se eu tiver que abaixar, eu abaixo com o tronco. Então eu faço isso aqui, ó, e vou reto. Mantenho aqui. Eu tenho que evitar isso aqui, tenho que evitar isso aqui. Nossa cara, né, Brasil? Vamos e a maioria das pessoas fazem isso. Inclinam ou para frente, ou para o lado, ou para os dois.
e aí isso pode machucar. Então, o ideal é manter reto e varrer. Serve para rodo, serve para tudo que eu estiver fazendo esse movimento. Se eu tiver que empurrar, né, eu mantenho sempre ele reto aqui, ó, sempre reto. Se eu tiver que puxar, eu vou com o quadril e trago para trás. Já faz até exercício físico, gente, até melhor. Usa o corpo inteiro, né? Fica com as perninhas torneadas, né? Beleza. O bumbum durinho. É importante. Vou pedir, vem cá, Cat, por favor, vai ser a nossa modelo, Cat, nossa produtora. Por favor, sente-se. Ah, muito obrigada. Precisava dele mesmo, que daqui a pouco a gente vai demonstrar com ele. Eu sei que a Catarina tem uma postura muito boa, mas verdade nua e crua, Cat, como você sentaria para digitar? Fala pra gente. Eu acho que no primeiro momento eu estaria assim, mas depois a gente começa a se acomodar. No fim das contas, a gente já tá... Tô errada. E aí, vai mostra. escorregando o bumbum, parece que tá derretendo na cadeira, Isso, essa né? é a nossa realidade no fim das contas. Então, e aí? basicamente, assim... Por favor, pode ficar do lado de cá. O notebook, ele é hoje um equipamento que todo mundo usa, Verdade. né? Aqui, no caso, seria já interessante sempre um mouse. Né? Aqui a gente não tem um mouse para demonstrar, mas o mouse ele é sempre muito importante. Evitar de ficar toda hora mexendo no pad. Sério? É, porque isso faz com que disso. você levanta o ombro, né? E você fica nessa tensão a todo instante. Não então, sabia, aprendemos tem que relaxar. Ai, gente, olha o tamanho que eu fico de lado, deixa eu ficar de frente. Pode continuar. Um outro ponto importante é em relação à cadeira, né? Se a gente parar para ver aqui, ó, o encosto lateral é importante sempre apoiar o cotovelo, né? Então, quando você tem o ombro relaxado, você consegue diminuir a fadiga muscular dessa região e evita desde dores que a gente chama de dores cervicobraquiais, dores de pescoço e até dores de cabeça. Inclusive, qual que é a tendência, né? A gente pegar, colocou a mãozinha aqui, a outra também, e aí você ir com a cabeça em direção à tela. É verdade. Né? E nesse processo, você fica numa postura que a gente chama de síndrome cruzada superior. Né? O que significa? Forma uma cruz, né? Um X. Nós temos uma musculatura muito tensa, que é aqui atrás na nuca, e aqui no peitoral, nessa região, ela fica muito tensa. E uma musculatura fraca que fica aqui na frente, no pescoço, e aqui atrás, entre as escápulas. Quando você cria essa postura, você tensiona bem aqui, ó, nessa região que a gente chama de músculo suboccipital. Esse músculo, quando ele dá para inflamar, dá dor de cabeça. É um músculo que está aí. É um músculo. É um grupinho de músculos bem pequenininhos. E aí esses músculos, quando eles tensionam demais, eles geram um processo inflamatório e dá aquela famosa cefaleia tensional cervicogênica. Ou seja, é uma dor muscular, é uma dor de cabeça, que ela é de apertar a cabeça. Ela não pulsa, ela aperta. Então, quando a gente tem alguma sensação de dor de cabeça, de apertar, tem uma relação tensional. Pode ser por uma postura desse tipo? Pode. Como também podem ser outras posturas, mas essa é uma postura típica que causa isso. Para mim, isso aqui está muito longe, né? Tá muito longe. Qual que seria o ideal? Vamos lá, ensina o ideal, a gente. Né, a gente aproximar um pouquinho. Pra gente aprender, né, Cat? Pra gente tentar fazer direitinho. Aqui a gente aproximou, trouxe a cadeira mais para dentro, apoiou os cotovelos no encosto lateral e as mãos pode ir até digamos que aqui teria um mouse e aqui a mão ficaria no teclado, né? Sempre apoiando o cotovelo no encosto. Além disso, você vê que a linha, né, a altura dos olhos, ela está acima do monitor. Ou seja, ela vai ter que abaixar. Ou a gente vê a possibilidade de um elevador, né, de monitor. Seria o melhor dos mundos. Para adaptar, não ter que comprar um suporte, pode colocar uma caixa, qualquer coisa que você tem em casa grande, que aguente, né? Isso. Que aí nesse processo você levanta e você já salva um pouco. Só que aí na hora de levantar, tem que arranjar um teclado avulso. Já não usar mais o teclado do notebook. Porque senão você vai ter que subir a mão. Aí nesse processo você vai tensionar todo o ombro. Sabe uma coisa interessante? Eu sou uma pessoa, eu vou pedir para a Cat demonstrar já, que eu uso muito o notebook fora da mesa. Mas quando eu vou escrever, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou fazer um texto, eu preciso, nem que seja na cozinha, me adaptar e montar um espaço, porque parece que eu não vou conseguir render. Agora, no dia a dia, qual é a realidade, amor? É apoiar aqui nessa barriga nesse momento, entendeu? Até o Davi dá um chute falando, mãe, tá quente. Cat, como é que você... Vamos supor que você tá na sua sala, vamos supor que se fosse uma poltrona, como que você seguraria esse notebook? Vamos lá. Eu tenho uma mesinha que tem uma almofadinha. Legal. Ela é muito disciplinada, aí né? tudo bem. Eu já passei muitas vezes. Ó, Miki, por favor, Cat. Eu já passei muitas vezes pela queimação. Aí eu comprei essa mesinha, mas eu digito, eu acho errado, porque Deixa eu segurar o microfone para você. Peraí, deixa eu entrar aqui. Quero que você demonstre. Não correta, mas eu fico aqui. Fica mais Ficaria ou menos mais ou nessa menos altura. Assim. Mas mesmo assim, meu olho fica assim. O que acontece, né? Quando você não tem a mesinha, uma forma de você adaptar é pegar uma super almofada.
né, a almofadona, coloca no colo e aí repousa, né, o notebook em cima dessa almofada. Não é a barriga, no caso, né? Não é a barriga. Eu sei que eu tô usando a minha barriga do Davi, mas tem muito homem que usa a barriga, não é verdade, Cat? Tem. Muita calma nessa hora. Não é para apoiar na barriga. Não é para apoiar. O ideal é realmente colocar um travesseirinho. Agora, também, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas deitando na cama e colocando o notebook em cima da barriga. Aí arrebenta a coluna. Porque o que acontece? Assim, né? Você vai fazer totalmente esse movimento aqui. E aí lesiona, traz muita sobrecarga mecânica, tanto na cervical, né, como também em todo o resto da coluna, porque a coluna é adaptativa. Então, deixa eu perguntar um negócio. Você usava, falando agora sobre bebês, né? Você usava almofada de amamentação, Cat? Sim, muito. Com a Clarinha? Usava? Muito. Faz diferença na hora de amamentar aquelas almofadas em Faz sim, porque dessa forma você consegue repousar melhor e você consegue manter uma postura mais saudável. A partir do momento que você tira a almofada, você começa a ter que fazer essa sustentação. E aí, nessa sustentação, você pode desenvolver muita pressão, muita tensão nessa musculatura aqui de cima, no trapézio. De 2 em 2 horas. Obrigada, Cat, por me lembrar. Valeu, tá? Um beijo, obrigada. Eu tenho outra pergunta. Pode ir, Cat. Obrigada, viu, meu amor? Eu tenho outra pergunta para te fazer, que é sobre o celular, mas antes eu ainda queria saber sobre o notebook na cama. Tá. Uma coisa que a gente faz muitas vezes é assistir a série, assistir o que a gente quer no notebook. Sim. E ele está na cama. Tem uma maneira menos pior de utilizar? Tem sim. A gente poderia fazer o seguinte... E eu digo menos pior porque eu acho que bom não é, né? Mas a gente também não pode deixar, não pode ser tão metódico, Caxias, né? A gente não vai não fazer as coisas, Sim, né? porque também você tem que ter equilíbrio, você tem que ter prazer. Então, você não pode também abrir mão de certas coisas. É claro, tem que ter uma certa disciplina, uma certa consciência em relação à postura e se adaptar na melhor forma. Mas pensando, por exemplo, na cama. Uma forma seria você sentar ao invés de deitar. Esse é o primeiro ponto. E aí, como que você vai fazer isso? Você colocar travesseiros atrás, já para escorar e preencher a curva da lombar. Então, legal. Já consegui, né, eu sentado, eu consegui preencher. Aí eu coloco as almofadas em cima do meu colo e coloco o notebook. E aí, na hora que eu coloco o notebook, deixo rolando lá série, o filme, os programas que quiser assistir. E aí, nessa hora, você fica repousado, né, assistindo ele em cima do travesseiro. Seria uma forma de poupar a coluna vertebral e, ao mesmo tempo, né, você conseguir ver uma série aí sem grandes danos. Isso aqui, ó. Isso aqui que a gente fica como? Eu subo, gente. Eu sou meio doida mesmo, porque eu não enxergo direito, então geralmente ele tá mais perto, assim, de mim. Qual a maneira correta de utilizar? Então, muita calma nessa hora. Ai, Celular é e o tempo inteiro isso aí na uma nossa arma letal para a Davi. coluna. É uma arma letal para a coluna, o celular. Todos nós, então, temos uma arma letal, né? Sim, porque o que acontece? O celular, a grande maioria das pessoas, elas deitam o celular para poder ver a telinha. A grande maioria. Então, ela deixa horizontalizada o celular. O que acontece na coluna? Se eu estou retinho, a minha cabeça, nessa hora, para o meu pescoço, ela está pesando quanto? 6 quilos. Beleza. A partir do momento que eu começo a flexionar, ela pode chegar, sabe a quanto? Quanto? 27 Não quilos. É possível. A mesma cabeça, no caso? A mesma cabeça. Por quê? A partir do momento que eu saio do meu eixo, a minha cervical, ela vai começar a ter que pressionar muito mais, ela vai sofrer muito mais dano. E é como se fosse 26 a 27 quilos em cima do pescoço. Meu Deus! Só nesse processo de inclinação. Ou seja, sair da minha posição neutra, já começa a ganhar quilinho. 6 quilos, 10 quilos, 12 quilos, 20 quilos, E a nossa realidade ainda é que, às vezes, você está segurando aqui num braço que você está o quê? Num transporte público, você está num metrô, você está num trem e está com esse celular aí para baixo, além de tudo, né? E existe um macete muito bom, ao invés de ficar toda hora decorando, né? Lembrando assim, nossa, eu tenho que jogar para frente. É muito simples. Você vai ver que é bobo o negócio. Está horizontalizado, certo? Então, quando ele está horizontalizado, toda hora eu vou ter que fazer isso aqui. Agora, olha o que acontece com o meu pescoço, vou ficar até de lado, vou ficar desse lado assim, ó. Olha o que acontece com o meu pescoço se eu só pegar o celular e eu verticalizar ele. Só de verticalizar, não é nem questão de subir ou descer. É só deixar ele em pé. Eu verticalizei, ó, eu já encaixo para eu poder ver a tela. Agora, se eu associar, né, de levantar e verticalizar, naturalmente eu encaixo. Eu não preciso ficar lembrando que eu tenho que encaixar o pescoço. Então, uma dica muito boa é usar o celular como ponto de referência. Se ele ficar deitado, muita calma nessa hora. Se eu conseguir verticalizar, aí eu consigo encaixar melhor naturalmente o meu pescoço, o meu queixo, e eu consigo ter uma postura mais saudável. Só que aí a gente pode tanto escrever quanto ler. Se eu quiser ler, eu posso fazer uma técnica que é o seguinte, eu coloco a mão no meu cotovelo
encaixo aqui, ó, na cintura, eu quase. não tenho mais cintura, né, gente? Mas vamos imaginar que eu tivesse, seria mais ou menos aqui, no né? teu caso dá, tem uma valeta aqui, ó. Dá pra fazer. Aí você encaixa aqui, ó, verticaliza e você consegue fazer uma boa leitura, uma seria leitura mais ou saudável. menos assim. Vamos supor que eu tivesse com um tablet aqui, né? Sim. O tablet ele é um pouquinho mais pesado, né? Então ele não é recomendado ficar tanto tempo para leitura. Com ele na leitura. O melhor do tablet seria o mesmo esquema do notebook. Coloca aquele suporte, um travesseirinho, tá. Ou tá no metrô, por exemplo, e você coloca uma mochila, né? Tá, alguma coisa que dê esse apoio. Alguma coisa que apoie. Então você verticalizou, colocou a mão no cotovelo e apoiou, você já consegue fazer uma excelente leitura. Pode ser com uma mão só na hora de digitar? Na hora de digitar, é legal o quê? Fazer com as duas, depois voltar, né? Às vezes, você pode até fazer assim com uma, se for uma coisa lenta, não tiver que fazer uma resposta rápida e tal, aí você pode até fazer. O ideal é a gente conseguir inverter, né? Ter esse hábito de inverter. Já trabalha o outro lado do cérebro. Mas, em via de regra, se precisar escrever, escreve com ela retinha e traz para cá para poder fazer a leitura. Quando eu troco, eu trabalho o outro lado do cérebro? Trabalha, né? Tem pessoas que são mais destras, outras são canhotas. Se você estimular sempre os dois lados, que nem aquela história do relógio que a gente tem que trocar de vez em quando, né? Em relação à questão motora, né? Se você sempre estimular dos dois lados, é melhor, porque você poupa melhor a postura. Eu tenho que finalizar, mas falando em prevenção, a gente deu todas essas dicas aqui, mas de qualquer maneira, quando é hora de procurar a ajuda de um quiropraxista, precisa esperar uma dor estar instaurada? Não, não precisa. A quiropraxia ela atua tanto no aspecto de tratamento quanto no aspecto de prevenção. O que é o melhor dos mundos? É você ir para um quiropraxista independente da dor que você tem. Porque aí você busca, né, encontrar quais são essas alterações que estavam mascaradas no corpo. E aí, dessa forma, o quiropraxista ele já vai restaurar essa mecânica toda para que você consiga não chegar a um nível de dor. Né? Então, isso no aspecto preventivo. E ele também vai te orientar quais são as posturas melhores, de acordo com a sua vida, com o seu trabalho. A profissão, o que você faz, Sim, né? se você é um motorista, se você fica sentado, trabalha fica em pé, o que faz, exatamente. Né? E aí, no aspecto de tratamento, também ele é fundamental. Porque, uma vez estabelecida uma lesão, uma dor, o quiropraxista ele tem condições de identificar essas alterações. E, identificando essas alterações, ele restaura. E essa restauração vai ajudar no processo de alívio da dor, na saída dessa lesão e, consequentemente, numa orientação para que você não lesione mais vezes. E entender que algumas vezes, quando a gente fala principalmente de operar coluna, as pessoas ficam desesperadas. Algumas vezes dá para salvar sem precisar operar, né? Sim, sim, muitos casos. E até tem casos de dor que você consegue, com quiropraxia, tratar e, às vezes, evitar que a pessoa vá para uma mesa cirúrgica, porque hoje a gente vê muitos diagnósticos feitos errados. Verdade. Você vê, existe uma necessidade de buscar outras opiniões, não se apoiar apenas em um lado, em um profissional. Então, e a coluna vertebral é uma estrutura que todo mundo tem medo. Claro. Né? Fazer uma cirurgia porque na coluna... Porque um erro é fatal na coluna, né? Sim, totalmente. Fatal que eu digo que você pode perder completamente a mobilidade. E tem os medos, tanto assim, da internação, né? Todo o processo hospitalar, né? A recuperação. Então, é uma cirurgia, né? Se puder evitar é melhor, né? Então, se você puder fazer uma boa análise, melhor. Tem que, infelizmente, encerrar, mas ficaríamos aqui ainda horas conversando, que tem muita coisa boa no programa hoje ainda. Eu vou deixar os contatos para quem quiser encontrar o Davi nas redes sociais. Tem o site www.maiscoluna.com.br e tem também os telefones 0 operadora 11 3106-0522 e 3106-2735. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Davi? Prazer te receber aqui. Precisando, é só dar um grito. Com certeza, uma ótima tarde. Obrigada. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu estou de volta. A gente fala já sobre animações que educam e a gente ainda tem bate-papo sobre financiamento de casa própria. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta, a gente fala agora sobre animações que educam. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Fernando Biscalquim, que é roteirista, não posso errar, a gente estava aqui falando sobre sobrenome no intervalo. Prazer recebê-lo aqui novamente, professor. Prazer é todo meu, Jaque. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito feliz estar aqui com você, sempre fico muito feliz por isso. Olha, falando sobre um assunto tão interessante, falando especificamente sobre as animações, eu queria começar pedindo a sua opinião enquanto roteirista. Por que as crianças, e eu vejo pelos meus sobrinhos, eu sei que daqui a pouco eu vou ver pelo Davi, ficam tão fascinadas com alguns tipos de filmes e desenhos? O que acontece? Eu acho que o estímulo nesse caso ainda para a criançada, eu sou pai, eu tenho um filho de 2 anos e meio e eu percebo que, né, você vai sentir isso também, você vai ver que na evolução dele com o tempo, ele vai compreendendo algumas coisinhas que
ainda não se conectam à história da animação ou do desenho, né? Então, eu vejo muito o Miguel, meu filho, que no começo o que chamava atenção de fato eram os movimentos e, vamos dizer assim, os médicos dizem que as cores ainda não estão tão estabelecidas, né, a partir do 7º, 8º mês. Eu impedi muito, quer dizer, impedir é uma forma ruim de falar, mas minha esposa e eu, nós optamos por não deixar ele ter contato com televisão até um ano e 2, 1 ano e 3 meses, né? Então, ele não teve esse contato nem com televisão, nem com celular, com tablet, nada. Então, quando ele teve pela primeira vez, é aquele fascínio, né? E que você percebe que não é relacionado à história, porque a criança nessa idade ainda não compreende sobre o que é, de fato, aquele começo, meio e fim da historinha que está sendo contado. E depois, obviamente, os roteiristas também entendem que um passo mais à frente, depois de uns 2 anos, de 2 até 4, 5 anos, é interessante o estímulo musical, né? Então a gente percebe muito, você vai também sentir isso, vai decorar todas as musiquinhas possíveis e todos os desenhos, porque essa é, de fato, a grande pegada. O estímulo do som, nesse caso, unido à imagem que ainda não tem muito sentido para a criança, é que de fato fica. Então você percebe que se você... Eu sentia muito isso e vejo também nas crianças da família, né, que quando você muda o estímulo e você vai para um desenho onde só tem historinha, mas não tem musiquinha, eles já deixam de prestar atenção, porque você percebe que esse de fato não é a história não é a pegada principal ainda, né? Hoje eu percebo nele que ele não liga muito ainda para as historinhas, mas como ele já tem algumas palavrinhas as quais ele sabe, então ele fica muito atento mais no que vamos dizer, as animaçõezinhas estão fazendo. Então, aí ele começa a relacionar com aquilo que ele vem aprendendo no dia a dia. Existe um roteiro até por trás disso? Com certeza. Tudo é pensar, porque tem coisas que estouram, galinha pintadinha. Você pergunta a gente por que isso estourou dessa maneira. Tem alguns personagens específicos que estouram, aquela patrulha canina. Sim. Meu sobrinho enlouquecido por aquilo. Foi pensado, então foi pensado na música, foi pensado no roteiro, foi pensado em tudo, né? Tem, inclusive, eu não sei se você conhece o Show da Luna, mas o Show da Luna, o Show da Luna é uma das animações que hoje vem, eles estão acho que na 3ª, indo para a 4ª temporada. E ele praticamente é um desenho animado onde a base que sustenta o desenho é a canção e a trilha sonora, né? Então, tudo isso é muito, obviamente, vamos dizer, organizado antes de ser produzido, né? A pessoa não simplesmente desenha e produz e depois constrói a trilha. A animação é um processo diferenciado, né? Vamos dizer, da ficção mesmo, né? Do filme. Porque a animação trabalha posterior à música. Então, primeiro se compõe a música propícia para essa historinha, né? E depois se anima em cima da música. Já o processo inverso, cinematográfico, primeiro tenho a história, depois eu crio a trilha sonora que vai, né, de fato, se encaixar para essa história. Essas animações educativas que têm feito tanto sucesso... que fazem sucesso com a gente. Um dos meus filmes prediletos na vida, por exemplo, é Procurando Nemo. É o meu filme predileto pela história, porque tem risada, porque tem comédia, a gente ri bastante, é maravilhoso. E eu queria entender, também se compreendeu essa pegada de pegar os pais, de pegar os adultos e não só as crianças na animação? Sim. Isso é estratégico, né? Porque, vamos pensar, desde a época lá dos Trapalhões, pensando em cinema nacional, às vezes vamos dizer assim, era um peso para os pais ter que levar os filhos, né, para acompanhar. Tipo, eu não gostava, tinha que ir, obrigatoriamente, talvez essa fosse a palavra, né, eu vou para trazer um momento de alegria para o meu filho. E, obviamente, o mercado entendeu que esse prazer deveria ser conjunto, né? Quer dizer... Até porque o estímulo de bilheteria seria duplicado nesse sentido. Ao invés do pai parar em frente ao shopping, deixar o filho para que ele pudesse com os amiguinhos assistir aos desenhos animados, agora, por que não eu ir junto também? Então, quer dizer, eu teria 2, 3 vezes mais bilheteria nesse sentido, né? E outra, não é só o sentido prático da coisa de... fazer com que os pais também acompanhem o amadurecimento da narrativa, das histórias,
elas acontecem também pela evolução das gerações, né? Eu acho que é muito fácil de comparar se a gente veio de uma década... Vamos lá, vamos supor, se você é nascido na década de 70, é muito fácil de compreender que os filmes, que os desenhos animados, as animações que iam para o cinema, que eram poucas, mas as que aconteciam no cinema dos anos 80 e 90, vamos dizer assim, a ingenuidade de uma criança de 8, 9 anos é completamente diferente. Eu nem sei se posso chamar de ingenuidade de uma criança de 8, 9 anos de hoje, né? Então, eu acho que talvez um menino, uma menina hoje de 8, 9 anos, assistindo a um desenho dos anos 90, falaria assim, mãe, não tem uma outra coisa mais interessante para assistir? Eu não sei se seria compatível esse tipo de narrativa. Então, eu acho que pela dinamicidade, pelo intelecto já da criança, que tem uma gama de informações muito grande, desde quando nasce, muito diferente de como era o processo lá atrás, esse amadurecimento, ou seja, a forma de construir a narrativa, foi um prato cheio para os roteiristas, né? Para os estúdios, é claro, porque agora eu posso construir histórias para uma criança que madura um pouco mais para compreender determinados assuntos e que, obviamente, né, eu já laço o pai, a mãe, o tio, a avó e todo mundo junto. Né? E a bilheteria tem sido um sucesso das animações, sempre. Né? A gente vai daqui a pouco passar algumas imagens, mas eu queria te perguntar algo que me chama muito a atenção, que é perceber que em muitas dessas animações que fazem sucesso, existem brasileiros, talvez muitas delas não feitas aqui, mas tem brasileiros espalhados aí pelo mundo trabalhando em excelentes animações, né? Sim. Como você vê isso? Eu acho que a animação, ela é um modo hoje, ela vem crescendo, isso é claro, a gente percebe nos últimos 10 anos o quanto as animações tomaram os cinemas, né? Porque até então a gente pensava nas animações Disney, né? Quando a gente falava em animação, muito se passava para nós, no caso, a gente não pode confundir, né? Os desenhos animados da Disney, e que depois tomaram um campo muito maior para entrar nesse campo da animação de fato. E que permitiram com que, obviamente, a tecnologia permitiu, né, com que os desenhos vamos dizer, em 2D se tornassem de fato tridimensionais, permitindo que eles pudessem ser de fato muito mais visuais, muito mais coloridos. E essa possibilidade também, fora a tecnologia, na composição da animação, permitiu que eu pudesse aprimorar os meus desenhos que eram muito, como eu posso dizer, engomadinhos, né? A gente falava que os desenhistas usavam os layers, né, as folhas, em cima de um aparato chamado tabletop, né, que fazia página por página, ou seja, cada paginazinha era um framezinho que fazia com que a animação acontecesse. E hoje o processo em computação gráfica é completamente diferente, você dá o movimento e ele executa. Gente, me lembro de quando eu assisti Tintin no cinema, que coisa fantástica. Pois é, que é para quem acompanhava em 2D lá na TV Cultura, lembra? Quando eu era criança, Sim, Tintin para mim foi... E eu lembro que eu assistia, eu acho que até por trabalhar com TV, né, eu vi os canos em cima de um lugar que ele estava, acho que era de um navio, eu ficava olhando, eu falava, gente... É muito perfeito, né? É impressionante, né? E a intenção é de fato brincar muito... Eu me lembro de uma tecnologia que veio, eu não me recordo o ano que foi, mas era uma animação que veio para o cinema chamado Final Fantasy, e que na época muitas pessoas começaram a falar assim, o cinema começou a alegar que os atores serão substituídos pela tecnologia, né? Pela tecnologia no estímulo do audiovisual, mas dentro do princípio da construção que envolve todo o processo de 3D, 4D e todas as animações de fato construídas pelo computador, e que, obviamente, isso não iria acontecer, mas o que eles estavam querendo dizer é que, a gente percebe que a comparação daquela animação com o ser humano é tão próxima, né? E que com a evolução eles vão construir novos aparatos, né? E misturando, né? Misturando, porque hoje você tem os atores que usam os pontos de referência, que aquilo é sensacional. Qualquer movimento que o ator faça, lá no computador, diretamente, aquela animação vai acompanhar ele dessa mesma forma. E eu vou te deixar algumas perguntas para daqui a pouco. Uma delas é saber se sai mais caro essa tecnologia, ou se sai mais caro, porque tem atores, por exemplo, que são caríssimos, né? Sim. E a gente tem visto, de fato, as animações crescerem. Tem uma questão também financeira por trás disso. E o principal, eu quero te perguntar já sobre essas mensagens que podem ou não ser educativas. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Mas antes, a gente incrementa o assunto com informações ao vivo das ruas.
Vou falar com a nossa repórter Jéssica Nunes, que traz essas informações pra gente de um filme que deve ser lançado em breve. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Tudo ótimo, Jaque. Muito boa tarde. É o seguinte, das histórias em quadrinhos, a Turma da Mônica vai ser transformada em filme. Os protagonistas já foram selecionados. E eu vou te mostrar o elenco mirim que foi selecionado. E um pouco mais desse projeto agora com o diretor cineasta Daniel Rezende. Veja só. E o motivo de estar todo mundo aqui, na verdade o Daniel vai fazer um exercício com vocês para ver como é que vocês se comportam quando a equipe de filmagem está junto. Então vamos imaginar que todo mundo que está aqui é da equipe de filmagem, que aqui é um set de filmagem. A gente está aqui há bastante, são 6 meses, foram muitas crianças aqui. Isso não é um teste para ver quem é melhor, quem que é, não é nada disso. A gente está buscando a característica de cada um de vocês. E hoje a gente vai chamar mais uma pessoa aqui para passar com vocês, para a gente fazer mais um teste. E aí vocês vão ver como é que vocês se comportam com essa pessoa. Pode ser? Caraca! Oi! Como estão? Prazer em conhecê-lo de perto, como vê-lo. Como está você? Oi, linda. Oi. Oi. Ele queria dar um presentinho para cada uma de vocês. Bem, adivinha para quem vai isso daqui? Acho que é. Obrigada. A moça que está treinando, está fazendo teste para a Mônica, né? E esse daqui tinha que ser para o Cebolinha, logicamente. Para quem é? Pra ele, eu acho Cascão. Gente, parece que tem meu cachorro. E olha aqui também tem pulga. Será que isso é suficiente para você? Acho que sim. Bem, eu queria falar uma coisa com vocês. Quero que vocês fiquem tranquilos, porque vocês fizeram uma série de testes, né? Experimentamos várias crianças, vários garotos, meninas, e todos foram muito bem, e vocês foram escolhidos. Pois é, olha só. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali. Para vocês, pela primeira vez, nós estamos anunciando. Que emoção, não é mesmo? Dá para a gente imaginar a alegria dessas crianças ao serem escolhidas. Isso prova, já que o quanto o cinema pode ser muito mais do que entretenimento. Bom, vocês já viram que o elenco já foi definido, agora nos resta esperar. Ansiosamente, eu diria, a estreia da Turma da Mônica Laços na telinha do cinema. Está previsto para julho de 2018, mas as filmagens começam agora em dezembro. Jaque? Obrigada, Jéssica. Uma ótima tarde para você. Obrigada pelas informações. Eu vou para um break. Daqui a pouco eu estou de volta com muitas perguntas ainda para o Fernando Biscalquim, roteirista que está aqui esclarecendo as nossas dúvidas sobre animações que educam. Eu já volto. Nosso programa está de volta com o roteirista Fernando Biscalquim esclarecendo as nossas dúvidas sobre as animações. A gente acabou de voltar de um link maravilhoso com a nossa repórter Jéssica Nunes, vendo a alegria das crianças que foram escolhidas para fazerem a Turma da Mônica. Eu queria que você falasse um pouco sobre algo que é nosso, né? Fala pra gente sobre como você vê a Turma da Mônica. Eu acho que o Daniel Rezende, ele foi muito sagaz nessa brincadeira, porque ele, obviamente, quer pegar uma fatia do bolo que vem acontecendo lá com a Disney, né? Lógico. Porque as animações, de fato, agora trazem o que a gente chama de live action, né? As histórias, então, em desenhos animados agora com pessoas de verdade.
Que é uma outra tendência, né? É uma outra tendência. É um público diferenciado. Na verdade, atrai dois tipos de público, né? O público que gostava, que viu na época, ou no cinema, ou acompanhou por VHS na época, né? E que agora vai ao cinema para rever. E um público novo que vai também acompanhar. E na lista aí tem o Rei Leão, né? E é engraçado pensar em o Rei Leão em live action, mas é praticamente tudo feito em efeitos visuais, né? Assim como o Incrível Hulk. E vem mais, né? Pocahontas e vários outros. Tem uma série, né? Uma série grande que, obviamente, a cada ano provavelmente eles vão lançar para a gente poder acompanhar, né? Eles não querem... Porque se por um lado a gente tem muitas animações e alguns atores, é aquilo que a gente estava falando, né? De repente sendo, entre aspas, substituídos, a gente tem o contrário também, os desenhos da nossa época de infância se transformando em filmes, né? Pois é. E aí dá de novo a vantagem aí pro ator e pra atriz, né? Poder encarnar aí esses personagens que ficaram muito simbólicos na década de 80, de 90 e tudo mais. Mas, e respondendo uma das perguntas que você tinha feito com relação à questão do valor... O que sai mais caro, né? Então, é uma pergunta que a resposta de fato depende, né? Depende muito porque os filmes hoje com atores e atrizes de verdade, depende do estímulo que esse filme vai ter com relação ao processo de efeitos visuais, que isso custa muito de fato para o cinema norte-americano. Então, vamos dizer que praticamente 60% do filme, do orçamento é para bancar de fato a produção e os outros 40% é para bancar todo o processo de pós-produção, que aí tem os efeitos visuais. A animação, ela trabalha praticamente com o princípio da pós-produção, que para os americanos sempre foi muito caro isso, né? Porque eles usam tecnologia de ponta para trabalhar essa construção, quer dizer, deixar tudo muito mais realista e isso custa, né? Porque a tecnologia, de fato, a gente fala, mas é um computador. Não importa, mas a tecnologia é cara e a pessoa que trabalha para a tecnologia também é cara nesse sentido, né? E que a pessoa não faz isso, o técnico não faz isso em 2, 3, 4 dias, ele precisa do mesmo tanto de dias que um ator, uma atriz precisaria para poder produzir o filme real, vamos dizer assim, num estúdio, né? É tão trabalhoso quanto, né? Tão trabalhoso quanto. Então, obviamente, depende de fato o tamanho da narrativa, depende de fato a composição dos personagens, sobre o que é a história. Então, não dá para definir muito quem pesa mais ou menos. Eu acho que é equiparado os valores, dependendo muito da história que vai ser contada, né? Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, que é acho que o X do nosso bate-papo, que é a questão dessas animações educarem ou não, que eu acho que é até relativo. Você é pai, com certeza sabe disso, eu vejo pelos meus sobrinhos. Às vezes, eles estão assistindo algo num canal que era para ser educativo e eu escuto uma coisa que eu falo, eu não acho que está adequado à idade dele. Para as animações não é diferente, pensando em um filme que não é animação só, mas veio com tudo, que foi A Bela e a Fera, teve uma polêmica enorme nele, ele foi vetado em alguns lugares, e eu queria saber, não entrando na polêmica do filme, mas na sua opinião, como saber se elas são educativas ou não, hein? E nesse caso é aquele eixo que a gente estava comentando, como agora as histórias são feitas justamente para as crianças e também para os adultos, o grande problema é, se eu tender para a lição de moral, que é muito ingênua, que carrega significados mais infantis, o público, digamos, mais velho, vai achar aquilo muito bobinho, né? Porque o público, obviamente, mais velho também vai dizer, se eu fosse você, levaria o teu filho para poder assistir. Então, eles têm que ponderar isso, né? E esse é o grande problema da animação hoje. Porque antes, quando você tinha um público específico de idade... Ficava mais fácil, Ficava mais fácil você conduzir a uma lição de moral muito específica para esse grupo de pessoas. Agora, como eu tenho uma mescla, porque eu tenho de 5 até 70 anos de idade na sala do cinema, então eu tenho que achar um meio. E esse meio é complicado, porque é um meio que tenta sustentar o contentamento de um grupo de pessoas que são mais velhos, adultos, para idosos, e contentar um grupo de pré-adolescentes, adolescentes e crianças. Né? E por isso que você vê muito bem, é claro isso que você falou, nem sempre o estímulo da animação é educativo. É claro, a gente tem que buscar por animações que estejam dentro de um campo, ou até mesmo emissoras que tenham essa tendência a educar. Ali a gente vai encontrar uma animação específica para esse grupo de pessoas que querem ligar a televisão ali ou levar o filho a assistir um filme que vai
obviamente, mostrar esse princípio muito mais educativo do que voltado para um princípio mais moralista adulto, vamos dizer assim. Agora, eu não acredito que daqui para frente, como eu podia até falar isso de 5, 6, 7 anos para trás, para frente, que as animações vão tender a trazer um estímulo educativo, estou falando no cinema, para a criançada. Eu acho que assim, ele vai fazer exatamente o que os filmes de fato fazem, conduzir uma lição moral, geralmente positiva, mas não necessariamente educativa. O que pode ferir o que eu acredito na minha casa, por exemplo, né? Certeza, vai ser muito imparcial. Eu tenho que finalizar, mas o que você falou é muito interessante, principalmente as animações que o meu marido não gosta muito. Costumamos ir ao cinema, eu, minha mãe, minha avó e minha irmã. Então aí são várias gerações misturadas, assistindo com Nemo foi assim, com vários outros, esse da Dory, a Era do Gelo, vamos todas. Então, Madagascar e Rei Leão, assistimos tudo isso aí junto, ó. E são várias gerações, minha avó e a minha irmã, quer dizer, indo para os extremos. Tem que tentar agradar todo mundo, acho que esse é um grande desafio, né? Sim. Prazer te receber aqui, ficaria horas falando com você, mas ainda tem muita coisa boa, então eu vou ter que finalizar o nosso bate-papo. Tem o canal do YouTube que traz várias dicas legais, até para quem estuda, né, na área. Eu faço especialmente vamos dizer assim, a minha busca lá, eu sempre falo isso aqui, né? Minha busca lá não é ter um número expressivo de inscritos, e sim para quem tem curiosidade, inclusive preciso retomar as minhas atividades lá no canal, mas ele está lá para explicar um pouquinho mais sobre determinados pontos que são muito cruciais dentro da construção da narrativa e que quem, obviamente, tiver a fim de conhecer um pouquinho mais, está lá. Conteúdo de qualidade, viu, gente? Roteiro e roteirista, né? Roteiro e roteirista. Tem o site www.fernandobiscalquim.com e também o e-mail que é roteiroroteirista@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Fica com Deus. Você obrigada. Também. Tchau, tchau. Gente, o que tem no baú? 0 operadora 11 3337 5886. Eu quero saber o que tem no baú. Você vai ganhar, tem CD de presente para você. Eu vou dar de novo a dica, não quero que o Ronaldo fique bravo comigo. A minha dica não é uma dica muito pontual, é apenas que nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida do bebê, a gente usa, mas é ornamental. Depois que começa a ficar funcional. Essa é a única dica que eu posso dar. Se eu não atender hoje, amanhã eu atendo alguém, tá bom? 0 operadora 11 3337 5886, liga para se inscrever. E agora a gente vai bater papo, esclarecendo as nossas dúvidas sobre um assunto que muito interessa, né? A gente vai falar sobre o financiamento da casa própria. Eu recebo aqui no nosso estúdio o Marcelo Reformato, que é construtor e engenheiro civil. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado por ter convidado. Bom, quando a gente fala sobre financiamento imobiliário, a gente já tem várias dúvidas logo pela palavra. E eu queria que você começasse explicando para nós. Existem modalidades diferentes hoje no mercado? Existem várias modalidades, né? Existe o Procotista, o Minha Casa Minha Vida, o SBPE, né? O Procotista e o Minha Casa Minha Vida, os recursos vêm do FGTS, né? E o SBPE vem da poupança. Né? E isso varia muito o valor do financiamento, né? Então você tem Minha Casa Minha Vida, é para imóveis até R$240 mil. O Procotista, ele entra, por exemplo, hoje ele está cortado, né? Então eles ficam 2, 3 meses, você consegue financiar pelo Procotista e depois essa linha ela se esgota. E o SBPE são para imóveis de valores mais altos, né? Acima de 240 mil. Sabe o que eu queria entender? Eu tenho uma dúvida grande. Eu percebo que essa taxa que existe para o financiamento, ela varia consideravelmente de banco para banco, de tipo para tipo de financiamento. Por que isso acontece? Depende do valor do imóvel e depende da renda, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai até R$7 mil. É os juros menores que se encontram no mercado, em torno aí de 6% a 8%. Já o SBPE chega a 11%, em média. E as instituições, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, você só consegue contratar em bancos públicos, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Já os outros, você tanto faz contratar na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, como em qualquer instituição financeira. Mesmo o SBPE
está tendo diferenças de valores. Então, o banco público hoje está até mais caro do que os bancos privados. Então, vale pesquisar muito, né? Com certeza. Aquela simulação que a gente faz no próprio site é uma boa para começar, de repente? Tem que fazer, né? Por exemplo, se você for comprar um imóvel nosso, a primeira coisa que a gente faz é simular se você pode pagar aquela parcela, se você pode contrair esse financiamento. Né? É a primeira coisa que você tem que fazer. E uma coisa muito importante que as pessoas deixam de lado, e eu já vi muita gente tendo problema por isso, Marcelo, a pessoa ela conta que ela tem a entrada, por exemplo, para o financiamento dela, tudo organizado, e ela se esquece que existem outros gastos que vão acontecer, como por exemplo a documentação. Tem que guardar quanto, tem que ter quanto reservado para começar, pensando numa questão proporcional aí. Você vai ter de gasto as taxas do banco, o ITBI e o registro. O ITBI é em torno de 3% do valor total do imóvel. O registro varia pouco, 2, 3 mil reais. E a taxa do banco também varia nesses valores. Né? Em torno de 4%, somando tudo aí, 4,5%. Pode falar, Rô. Uma pergunta que chegou pra gente. Se compensa fazer financiamento pelo saque ou pelo pricing? Então, isso aí depende. Para quem não sabe, explica o que é isso. O saque são parcelas decrescentes. Você começa pagando R$2 mil de parcela, a última parcela daqui 420 meses pode chegar a R$300, R$400. Já a price não, é um financiamento linear. Você vai começar a pagar R$2 mil ou R$1.000, a última parcela vai ser no mesmo valor. Só vai existir a correção da TR, que é muito baixa, em torno de 0,5%, 2% no máximo, isso por ano. Né? Qual que é a vantagem e desvantagem de uma e da outra? A Price, ela é um financiamento mais caro, uns juros um pouquinho mais caro, só que você consegue financiar um valor maior. Já a Saque é um financiamento mais barato, só que se você consegue financiar, por exemplo, 200 mil pela Price, você vai conseguir financiar 150, 180 pela Saque. Então as duas têm vantagens e desvantagens, vai depender do perfil de cada pessoa, e do imóvel, né? Você vai ter que pegar o teu imóvel, eu vou comprar um imóvel de 300 mil. Você vai ter que fazer um simulado com as duas tabelas, para ver qual que você se encaixa. Sempre você vai procurar a Saque. Se não der certo na Saque, aí você vai fazer o simulado pela Price. A Saque costuma ser a melhor, então? Com certeza. Então, para dica para quem está pesquisando aí, quer comprar seu imóvel. Como é que funciona a questão de juntar a renda das pessoas da família? Como é que é isso, Marcelo? Em bancos, por exemplo, na Caixa, você pode juntar a renda do teu pai, da tua mãe, do teu irmão. Bancos particulares, alguns... podem se juntar, por exemplo, 3 irmãos, ou o pai e a mãe, não pode ser pai, mãe e irmão. Na Caixa, você pode comprar o imóvel em 10 pessoas, sendo da família ou não. Uma pergunta importante, até por esse momento que a gente vive no país, é possível pegar um financiamento imobiliário e transferir ele para outra pessoa? Isso existe? Isso não existe. O que existe, por exemplo, se você tem um imóvel, você comprou um imóvel, aí você está com um financiamento da Caixa, por exemplo, né? Aí você vai vender esse imóvel. A outra pessoa, ela vai contrair um novo financiamento. Esta instituição financeira, ela vai quitar o financiamento antigo, que era teu, e aí... pode ser pelo mesmo banco ou não? Pode ser pelo mesmo banco ou não, só que essa pessoa vai ter que fazer um novo registro, vai ter que pagar novas taxas do banco, ITBI e registro. Porque tem muitas pessoas que talvez estejam afogadas nesse momento e eu queria te perguntar, será que vale a pena desfazer daquele imóvel que você já pagou tantos anos? Como mensurar isso? Aí é complicado, é caso a caso, né? Hoje, o mercado, o imóvel caiu muito de preço. Então, hoje não é o momento de venda, hoje é o momento de compra. Quem puder comprar esse ano, eu aconselho. Ano que vem, eu acredito que as taxas dos bancos poderão até cair. Só que, quando cair as taxas dos bancos, o imóvel vai subir de preço. Então, hoje não é o momento de vender, é o momento de comprar.
Então, quem está pensando, acho que não é momento de comprar agora, mas está aí com dinheiro reservado, é momento de comprar sim, na sua opinião? Para quem tiver o dinheiro à vista, ele consegue descontos assim que nunca ocorreu no mercado. E quanto aos financiamentos, é momento de financiar? Como escolher esse financiamento agora? É o que eu falei, pode ser que o financiamento caia 1 ou 2%, pode acontecer. Só que se isso acontecer, vai haver um reflexo no preço dos imóveis. Então, eu acho que você tanto faz financiar hoje ou ano que vem, no final das contas... Vai estar equilibrado. Vai estar equilibrado. A utilização do FGTS, e a gente sabe, inclusive, vamos imaginar que a pessoa está financiando, está comprando um imóvel, e ela não precisou utilizar o FGTS dela, mas ela quer ali fazer alguma reforma nesse imóvel. Também tem a possibilidade de usar o FGTS em alguns casos, né? Tem possibilidade, você tem a possibilidade de usar o FGTS, só que se for no teu imóvel, você vai ter que ter o imóvel regularizado, com escritura, projeto aprovado, você tem que ter um engenheiro, né? Hoje, para a reforma, você tem o Construcard, né? Construcard não é um financiamento imobiliário, é um empréstimo, né? Então, você vai ter um cartão que vai ter um dinheiro ali e você vai comprar a tua mercadoria que você vai comprar para a tua casa e fazendo como se fosse um cartão de débito. Uhum. Então, daí vai tendo esse desconto, é isso? Isso, né? Isso é um Construcard, por exemplo, você só consegue financiar em torno de 60 vezes, se eu não estou enganado. Tem um limite, né? Isso, e os juros é mais alto do que os juros de compra de imóvel, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Qual é a diferença no financiamento de um imóvel que está sendo construído para um imóvel que já está pronto e para um imóvel já mais velho? Tudo isso traz para nós uma demanda de preocupações diferentes? Olha, eu vou dar o exemplo, né? Se você comprar um imóvel em construção, você tem que procurar empresas, por exemplo, gericadas ou na Caixa, né? Que seria... a empresa ela consegue financiar durante a construção, né? Então, aí você está garantido. Imóveis prontos, eles têm que ser imóveis novos, que você consegue pegar as melhores taxas e o limite de financiamento é entre 80% a 90%. Já imóveis usados, hoje mudou. Hoje você só consegue financiar 50%. Então, hoje está muito difícil você comprar um imóvel usado. Está muito mais trabalhoso, né? Muito mais caro, trabalhoso, você tem que ter uma entrada alta. Tem que ter mais, dinheiro para você dar de entrada, né? Marcelo, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, outra situação que eu ouvi que é possível, eu queria que você explicasse se é mesmo, outro dia eu estava lendo, é a possibilidade de, vamos supor, você já usou o seu fundo de garantia para dar entrada no seu apartamento ou nem precisou. Passaram-se alguns anos, nós chegamos à situação que o país está agora e a sua parcela está apertada. Pode-se utilizar aquele fundo de garantia que você tem para ir amenizando as parcelas por um tempo? Isso é uma boa? Olha, o fundo de garantia você só pode usar no seu primeiro imóvel, né? Em qualquer momento, mas você só pode ter um imóvel. Então, hoje eu não tenho imóvel algum, consigo usar o fundo de garantia. Se eu tive um imóvel e vendi, aí eu não tenho nenhum imóvel, eu consigo usar. Se eu já tenho um imóvel escriturado no meu nome, eu não consigo usar o fundo de garantia, em momento algum. Então, usou uma vez? Só uma vez. Você pode usar duas, 3 vezes, mas se você vendeu o imóvel anterior. Você não pode ter imóvel no seu nome. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram dele, @Marcelo. Ele formato, tá passando direitinho aí para vocês. E tem também o telefone, 0 operadora 11 3385 6222. Uma ótima tarde, Marcelo. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima. Eu te espero amanhã aqui no nosso programa, falando sobre tipos de sal. A gente fala também sobre os vilões para a pele. E vamos conversar ainda sobre alimentação infantil. Eu te espero amanhã à tarde, ao vivo aqui no nosso programa. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau. Tudo pode acabar.